Olá, eu sou Patrícia. Eu vou apresentar um artigo sobre a salinidade do Atlântico Norte como um preditor da precipitação do céu. Esse artigo foi escrito em 2016 e foi publicado na Science Advanced. A salinidade é uma medida da quantidade de sais existentes em massas de água naturais. Regiões de alta salinidade são as principais fontes de umidade e calor latente para o resto do sistema climático, implicando que a salinidade pode ser um valioso indicador para entender a variabilidade no ciclo da água. A precipitação está relacionada, na maioria dos casos, com a ocorrência de chuvas, e a precipitação terrestre depende fortemente da evaporação da umidade da superfície do oceano. De fato, a evaporação oceânica tem origem e é o maior elemento do ciclo global da água. Além disso, o ciclo da água está intimamente ligado ao balanço energético global, em que o calor latente, associado à evaporação, é o maior mecanismo de transferência de energia do oceano para a atmosfera, para equilibrar o fluxo de calor radiativo dentro do sistema climático. Esse processo de troca de umidade deixa sua marca na salinidade da superfície do mar, definida nesse artigo como SSS, tanto espacial quanto temporal e globalmente. Regiões de alta SSS estão localizadas onde a evaporação excede a precipitação. Esse estudo fornece evidências de que a SSS sobre o ambiente subtropical oceânico pode servir como um preditor sazonal de precipitação terrestre, concentrando-se no Atlântico Norte subtropical e no céu africano, onde a precipitação das monções é extremamente importante para a saúde humana, agricultura e estabilidade socioeconômica. O Sahel é uma região semiárida, que fica entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul, e entre o Oceano Atlântico a oeste e o Mar Vermelho a leste. Para examinar a relação entre a SSS e a precipitação, aplicamos a decomposição do valor singular, SVD, para os dados de precipitação africana e anomalia da superfície do Mar do Atlântico, SSA, para o período de 1950 a 2009. Os dados de precipitação são da Administração Nacional Oceânica, NOAA, e os dados de salinidade são do arquivo Hadley Central, EN 4.1.1. O sinal SSA leva a precipitação em uma temporada, indicando potencial habilidade preditiva para a precipitação terrestre sobre a África, conforme mostra a figura 1A. Especificamente, o principal modo SVD explica 44% da variância entre a primavera, que pega os meses de março, abril e maio, e a SSA explica as estações de monções, fica entre junho, julho, agosto e setembro, onde existe precipitação sobre a África. O sinal significativo da precipitação aparece sobre o Sahel, conforme mostra a figura 1B, e os sinais correspondentes da SSA estão acima do Atlântico Norte e Atlântico Sul subtropical, conforme mostra a figura 1A. Consistente com a distribuição espacial de SVD, as séries temporais de SSA e a precipitação SVD são significativamente correlacionadas com a SS na caixa do Atlântico Norte, com R de 0,88, e precipitação na caixa do Sahel, com R de 0,95, respectivamente, conforme mostra a figura 1C. A relação principal entre a primavera de SSA e a estação de monção de precipitação africana, como mostrado na SVD, pode ser verificada por uma correlação cruzada entre a precipitação da temporada de monções africanas e a SSA do Atlântico Norte e Sul subtropical, conforme mostra a figura 2. Consistente com a figura 1, a correlação mais coerente e significativa é entre a primavera do Atlântico Norte, SSA, e a precipitação de verão sobre o céu, com coeficientes de correlação atingindo 0,58, conforme mostra a figura 2B. A SSA do Atlântico Sul também se correlaciona significativamente com a precipitação do Sahel, embora com coeficientes de correlação mais baixos. Além disso, uma correlação significativa com a precipitação do Sahel já está emergindo no inverno, janeiro a março, SSA, conforme mostra a figura 2A. Esses resultados são robustos através de conjuntos que mostram consistentemente o inverno e a primavera da SSA no norte e sul e as precipitações nas principais estações de monções do Atlântico no Sahel. No geral, a análise identifica uma relação significativa de relações de liderança entre a SSA atlântica e a precipitação da temporada de monções no Sahel, sugerindo que a precipitação terrestre é potencialmente previsível com base na salinidade do oceano.
Alguns processos físicos foram avaliados, como a umidade atmosférica. Na primavera, a alta salinidade do Atlântico Norte e as regiões do Atlântico Sul são acompanhados por um forte fluxo de umidade divergente, MFD, longe do oceano local. O aumento da MFD indica que mais umidade está deixando as duas regiões de exportação de umidade líquida na primavera, para sustentar a precipitação em outro lugar, conforme mostra a figura 3A. Sobre o Atlântico Norte subtropical, o aumento da MDF é máximo na parte oriental do domínio, atingindo 0,8 mg por dia, conforme a figura 3A mostra. Além do que, no Atlântico Sul subtropical, os aumentos na MDF são principalmente na parte sul do domínio. Em ambas as regiões subtropicais, os aumentos máximos de MDF mudam ligeiramente dos centros da máxima SSA, refletindo as contribuições das correntes oceânicas, advectando a SSA forçada pelo fluxo de água doce superficial. Acompanhando a alta SSA, o oceano local aparece para ser uma fonte de umidade adicional que fornece umidade para o Sahel africano. Em contraste, no verão, o fluxo de umidade sobre o Atlântico Norte subtropical tende a divergir em direção às latitudes médias, conforme mostra a figura 3B. No céu, o fluxo de umidade das fontes remotas é equilibrado na taxa local de mudança do teor de umidade do solo. Estudos anteriores caracterizaram o céu como uma área de interação ativa terra-atmosfera, através da qual a umidade do solo se une com o fluxo de umidade atmosférica para influenciar na precipitação. A figura 3, C e D mostra a sazonalidade e evolução das anomalias atmosféricas, chamada de MFC, e da umidade do solo durante anos de baixa salinidade. Os resultados sugerem que a umidade fornecida pelo Atlântico Norte subtropical pode modular o equilíbrio da umidade regional da primavera do Sahel. O aumento da oferta de umidade eleva o nível de umidade do solo, conforme mostra a figura 3D. O reforço mútuo de anomalias de umidade do solo e a MFC sugere um acoplamento positivo entre a umidade do solo e a circulação atmosférica. Especificamente, as condições mais úmidas do solo irão umedecer a camada limite atmosférica, desestabilizar a baixa troposfera e favorecer a convecção e convergência do fluxo de ar para o Sahel, conforme mostra a figura 3B. A relação significativa entre a primavera norte-americana, SSA, e a precipitação da temporada de monções do Sahel pode ajudar a melhorar previsões de precipitação do Sahel, especialmente porque se verifica que a SSA tem sinais independentes de temperatura da superfície do mar. O modelo de previsão classifica o SSA do Atlântico Norte como um preditor mais importante entre 8 variáveis incorporadas no algoritmo de floresta aleatório, conforme mostra a figura 4A. O fator de importância da SSA do Atlântico Norte é de 1,6, mas cai para 0,52 para a oscilação decadal do Pacífico, o segundo mais importante preditor, conforme mostra a figura 4A, indicando que a SSA do Atlântico Norte, pela primeira vez nesse estudo, é esmagadoramente mais importante do que os preditores de SST identificados anteriormente. Especificamente, o aumento da SSS primaveril do Atlântico Norte subtropical central para leste tende a ser seguido por precipitação acima do normal no céu africano. Na primavera, altos níveis de SSS estão associados a maior divergência de fluxo de umidade dos oceanos subtropicais, que convergem sobre o céu africano e ajudam a elevar o conteúdo local de umidade do solo. Na primavera e verão, o sinal do ciclo da água inicial é preservado, amplificando e manifestando a precipitação excessiva. De acordo com essa análise desse artigo, dos conjuntos de dados de umidade do solo atualmente disponíveis, esse atraso de 3 meses ele é atribuído a um acoplamento positivo entre a umidade do solo, convergência de fluxo de umidade e precipitação do Sahel, por causa da conexão física entre a salinidade, o transporte de umidade do oceano para a terra e o feedback local de umidade do solo. As previsões sazonais da precipitação do Sahel, elas podem ser melhoradas pela incorporação da SSS em modelos de previsão. Assim, o monitoramento ampliado da salinidade oceânica deve contribuir para previsões mais precisas da precipitação em regiões subtropicais vulneráveis, como a do Sahel.